Hoje eu quero conversar com você um pouquinho sobre autoestima. E eu não poderia começar diferente que não perguntando, como está a sua autoestima? Você sabe que você tem um equipamento muito bom, ultramoderno, tecnológico, para dizer como vai a sua autoestima. Tem gente que tem até demais. Eu tenho certeza que algumas das senhoras que aqui estão devem ter esse instrumento ultra tecnológico para dizer, detectar como vai a sua autoestima. Se chama espelho. Né? Se chama espelho. Alguém aqui tem espelho aí? Ninguém, né? Todo mundo se arruma em casa, chega no carro ali, antes de descer do carro, dá aquele tapa, né? Dá aquele upgrade no batom, tá, e vem, né? Mas, como vai a sua autoestima? O que tem a ver a autoestima? Poxa vida, eu vim aqui hoje para ouvir falar sobre autoestima. A autoestima tem tudo a ver no que diz respeito a uma vida vencedora ou não. Todos nós temos os nossos defeitos, todos nós reconhecemos os nossos defeitos, todo mundo sabe aonde está o nosso ponto fraco, não é verdade? A gente não quer comentar com ninguém, mas a gente sabe onde nós temos o nosso ponto fraco, a gente sabe aquele lugar na gente que a gente gostaria. Ninguém é nunca satisfeito com a sua própria pessoa, com a sua personalidade. Tem certeza que se você tivesse dinheiro para pagar um médico para fazer uma cirurgia plástica, você mudaria alguma coisa? Mudaria, Fernando? Mudaria? Mudaria alguma coisa? Todos nós teríamos. A gente se olha no espelho assim e fala, meu cabelo é Black Power. O meu cabelo, a lei da gravidade não funciona para ele. Eu já tive vontade de deixar o cabelo grande, sabe aquele negócio de cabelo grande? Assim, já tive vontade. Mas comigo não funciona, porque meu cabelo ele cresce assim, ó. A lei da gravidade não funciona para ele. Graças a Deus que a barba não tem jeito, né? Vai para baixo, né? Porque senão, imagina, a barba também. Mas o meu cabelo... Então, assim, eu olhava assim no espelho e falava, que vontade que o meu cabelo fosse mais fino, para cair um pouquinho. Eu puxei o cabelo do meu pai. Minha mãe tem o cabelo ultra mega fino. Meu pai tem o cabelo mais crespo. Meu cabelo puxou do pai. Eu olhava no espelho e falava, eu queria ter o cabelo grande igual o meu amigo, mas o meu cabelo não dá para ficar grande. Então, se meu cabelo fosse mais, né, fino, para poder cair, eu deixar ele crescer um pouquinho. Aí tem gente que tem o cabelo fino demais, fala, se meu cabelo fosse mais grosso um pouquinho, para eu moldar ele, passar gel e ele, né, ficar naquele formato que eu queria fazer. A gente olha, às vezes você está insatisfeito com o seu olho que é claro, o outro está insatisfeito com o olho que é escuro, o outro está insatisfeito que a cor da pele dele é mais escura, mas o outro queria ter uma pele mais morena, e aí paga a clínica para poder fazer aquele bronzeamento artificial, aí vai para o sol, para a praia e volta queimado. Enfim, todos nós temos dentro de nós, né, aquela vontade de mudar alguma coisa, mas eu preciso começar perguntando assim, qual que é a perspectiva que você tem sobre você mesmo? Quando você se olha no espelho assim, você vê uma pessoa vencedora, ou você acha que o que você enxerga no espelho poderia mudar muito para você realmente ser quem você gostaria que fosse? Qual a perspectiva que você tem sobre você? É complicado esse negócio, sabe por quê? A gente costuma fazer perspectiva, né? Exemplo, eu sou São Paulino. Que perspectiva eu tenho? Nenhuma. Só perde. Ganha nada. Claro, boa parte disso é culpa dos corintianos, que não deixa ninguém ganhar mais nada. Não é? Eu falo que o Corinthians é um time ruim, mas não é ruim de futebol, é ruim porque ganha tudo, não deixa ninguém ganhar nada. O São Paulo estava lá no 47 do segundo tempo, eu já comemorando, o Corinthians vai lá e faz um gol. Que terrível. Meu time, no ano passado, não ganhou nada. Começou 2018 ganhando nada também. Então eu torço para um time que só perde. Qual que é a perspectiva? Perder. Se você é uma pessoa que fracassou na sua vida, o inimigo vai usar isso aí contra você para dizer, você é um fracassado. Você nunca vai ganhar nada. Seu Palmeiras não passa longe não, viu? Estou falando meu São Paulo aqui, você está quietinho, mas seu Palmeiras também... É tudo Corinthians. Aqui, ó. Felicidade dele. O inimigo sempre vai usar
a visão que você tem sobre você contra você. Uma prova disso está no texto que nós lemos. Mas antes de voltar para o texto, eu quero fazer mais uma pergunta. O que você imagina que os outros pensam sobre você? Você já teve aquela experiência assim de você estar num lugar assim e ver 3 pessoas conversando assim, quando elas olham para você, você fala assim, está falando de mim. Já aconteceu com você ou não? Engraçado que quando acontece isso, a gente nunca imagina que as pessoas estão falando coisas boas sobre a gente, né? A gente sempre tem a perspectiva que as pessoas estão falando algo ruim. E às vezes as pessoas estão falando assim, nossa, olha lá, como é que o Alexandre está bonito hoje. E aí o outro olha e fala assim, nossa, é verdade, está bem vestido, bem arrumado, né? Aí você olha assim, aí você fica assim, aí olha, tem 3 olhando para você e você fala assim, nossa, estão acabando comigo. Nossa, Deus do céu, o que eu fiz? Será que eu estou fedendo? O que aconteceu comigo? A gente sempre tem uma visão negativa sobre a gente. A gente sempre tem essa perspectiva. Então o que você imagina que os outros pensam sobre você? E aí uma terceira pergunta, ainda na parte inicial. Você já se sentiu uma pessoa inferior a outra? Sim ou não? As mulheres são mestras nisso. As mulheres são mestras em se sentir inferiores às outras. Não é verdade? Aí elas estão assim poderosas, elas estão numa festa, arrasando. Olha para o lado e fala, meu Deus, o que é que essa veio fazer aqui nessa festa? Aí olha assim, olha o sapato, olha a calça, olha a blusa, fala, nossa Deus do céu. Vou voltar lá em casa, bem. Para quê? Não, vou trocar de roupa. Não, vou trocar. A mulher, ela tem uma visão muito negativa sobre si mesma. E aí, ela precisa se autoproduzir, não para que o marido ache bonito. Mas você sabe, Eduardo, que a mulher sempre se produz para outra mulher, não é para você. E isso não é só Eduardo, não, qualquer mulher, viu, Daniel? Vestiu assim, nossa, ela vestiu para mim essa roupa, vestiu nada, ela vestiu para chegar lá e mostrar para outra que ela é poderosa. Ela tem que se mostrar melhor do que a outra mulher. Mulheres, verdade ou não? A mulher gosta de se sentir poderosa quando ela chega no ambiente, apavorei. Ela veste aquela roupa assim para ela, né? Está errado não, não está errado não. Mas é extremamente importante a gente se sentir superior, porque boa parte das vezes a gente se sente inferior aos outros. E acredite, você tem o valor que é seu. Você não precisa provar nada para ninguém. Quando você passa boa parte da sua vida tentando provar para os outros que você é quem você imagina que seja, então na verdade você não é aquilo que você deseja ser. Aí você tem que provar para os outros que você é, enquanto ninguém está pouco preocupado se você é ou não é, se você é ou deixou de ser. A gente passa por essa crise na juventude. E aí quando a gente vai para Gênesis capítulo 3, versículo 5, nós vemos que o diabo, ele é astuto. Ouviu um pastor dizer certa vez que ele é o psicólogo maior que existe. Que ele fica olhando. Aí quando ele vê que você olha para aquela lá de azul, ele olha assim, opa, o que você está reparando? Aí ele chega assim, olha, é o sapato, O diabo ele não tem poder sobre a sua mente, mas ele fica te cuidando. 1 Pedro 5,8 fala assim, o diabo, o vosso adversário, anda ao vosso redor. Ao vosso redor, procurando momento, uma situação, uma circunstância para te destruir. E aí em Gênesis, capítulo 3, versículo 5 diz a história de um casal. Feliz, casal abençoado. Um casal assim, um casamento perfeito, Adão e Eva, que viviam num lugar perfeito, criado pelas próprias mãos de Deus, jardim do Éden. Mas se tem uma coisa que o diabo não quer, é a sua felicidade. Ele chega e fala assim, eu vou mexer nesse casamento aqui. E aí por isso que eu falo das mulheres, a mulher precisa ter muito cuidado com a visão que ela tem sobre si mesma. Porque quando o diabo entra no jardim do Éden, ele não entra para provocar Adão, ele entra para provocar a mulher. E aí ele mexe com a autoestima. Eva, por que você não come
do fruto dessa árvore? Eva, porque não pode. Por que não pode? Você já cheirou? Já. É bonita? É bonita. É atraente? É atraente. Mas por que você não come? Porque Deus disse que eu não posso comer. É uma ordem de Deus. O diabo vem e fala assim: você é uma coitadinha. Você acha que Deus se importa com você? Deus não se importa com você. Você acha que Deus te ama? Deus não te ama. Você acha que você é importante para Deus? Você não é importante para Deus. Por isso é que Deus não deixou você comer dessa árvore. E ali o diabo afeta exatamente a autoestima de Eva. É verdade, eu não sou importante, não. Por que Deus não deixou? Sabe quando o marido coloca uma senha no celular? A esposa chega, pega o celular do marido. Ué, tá com senha. O diabo vem e fala assim: está escondendo alguma coisa de você. Aí, marido liga para a esposa não atende. O diabo vem e fala assim: você sabe o que ela está fazendo? Não, ela só não atendeu o telefone. Ele vem falar: aí você está numa festa, o marido olha e fala assim: nossa, mas Zé Roberto está bem arrumada hoje, né? O diabo vem e fala assim: está vendo? Seu marido está dizendo que você está feia. Ele não se importa com você, ele está tendo olhos para outra. Ele mexe com a autoestima de Eva. Ele diz assim: olha, você não é tão importante para Deus quanto você imagina ser. É por isso que Deus não permitiu que você comesse daquele fruto. Queridos, quero falar hoje sobre a crise da autoestima. Quando você tem a sua autoestima em crise, isso afeta diretamente o seu relacionamento com Deus. Você tem ideia do que Deus pensa sobre você? Talvez você que está aqui, imagina assim que você é um acidente, que você é obra do acaso, ou que quem sabe você foi largado, abandonado pelo pai e pela mãe, alguém te adotou, e aí você cresceu num lar sem amor, ou de repente você acha que o seu pai não se preocupa com você, sua mãe nunca te deu amor, seu pai nunca te deu amor, e aí você se sente a pessoa mais desalmada do mundo, e aí você passa a acreditar que Deus não existe, então vou me tornar rebelde contra a sociedade, contra a família, rebelde contra Deus. Na verdade, se Deus não te amasse, em primeiro lugar, Ele não teria te criado. Qual é a obrigação de Deus ter feito você? Nenhuma. Deus não tinha obrigação nenhuma de te fazer e Ele te fez. Então você pode dizer comigo assim: eu sou fruto do amor de Deus. Você acredita nisso? Amém. Nada existe por acaso, queridos. Nada existe por acaso. Quando a gente olha a grandeza da criação de Deus, o que a gente vê? Que Deus fez um universo muito maior do que você. Às vezes a gente se acha assim cheio de problemas, a gente se acha assim mal amado por Deus, mas quando você olha todo o universo, você percebe que o mundo que nós vivemos aqui é menos que poeira no universo. Nem se a gente tivesse um microscópio do tamanho desse ambiente aqui, a gente conseguiria, estando no universo, nos enxergar aqui na Terra. E ainda assim a Bíblia diz que Deus, por amor, enviou seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz por você. Cristo não morreu na cruz para salvar a estrela Canis Majoris. Cristo não morreu na cruz para salvar o grande oceano Índico. Cristo não morreu na cruz para salvar o Pico da Bandeira, a grande floresta amazônica. Cristo morreu na cruz para salvar você. Quando Cristo vai para a cruz, Ele vai por amor a você. Então, quando o diabo vem e começa a dizer, a afetar a sua autoestima, a primeira pessoa que ele coloca você contra ele é Deus. Porque se o inimigo consegue colocar você contra Deus e te levar a ter uma visão negativa de que Deus tem sobre você, então a vida não faz sentido. Que sentido vai fazer a vida se as pessoas não te amam, se a sociedade não se importa com você e se você não acredita que existe um Deus que te ama e que se importa com você? A vida não faz o menor sentido. Viver para quê? Para ganhar dinheiro? O que é dinheiro? É algo que você ganha e depois você perde.
É algo que você ganha, depois você compra um carro, e aí o ladrão vem e rouba o carro, ou o carro se desgasta, ou o carro acaba. A vida é muito mais do que os recursos que nós temos nessa terra. E acredite, se você imagina que a sua vida é apenas esse mundinho de poucos anos que você vive aqui, então a sua vida é muito triste. É por isso que a Bíblia diz que nós somos criados para ser eterno. Aqui esse mundo é apenas uma passagem para a eternidade. Mas quando o inimigo ele afeta, coloca a sua autoestima em crise, então ele afeta a visão que você tem do que Deus pensa sobre você. Tem um livro do pastor Rick Warren, vale a pena você ler. O nome é Você Não É um Acidente. Perdão, o nome do livro é Uma Vida com Propósitos. E o primeiro capítulo desse livro é Você Não É um Acidente. Vamos repetir? Eu não sou um acidente. E ele diz nesse capítulo assim: tudo que existe em você foi planejado por Deus. A cor dos seus olhos, a textura do seu cabelo, se você tem muito, tem pouco cabelo, se você é alto, se é baixo, se é magro, se é gordo, tudo isso foi planejado por Deus. Aonde está isso? Salmo 139, 16. No teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Ou seja, você ainda era um ser microscópico quando o esperma entrou dentro do óvulo, e ali Deus já te conhecia, a Bíblia diz. Depois lê em casa o Salmo 139, se você tem uma visão negativa de Deus sobre você. Você foi criado para ser importante. Se não fosse para ser importante, então Deus não teria te feito. Então Deus não teria te criado. Mas quando o inimigo consegue colocar a sua autoestima em crise, a primeira coisa que você começa a pensar de forma negativa é a visão que Deus tem sobre você. Aí você olha para uma pessoa que está na faculdade, vocês que são jovens, e fala assim: nossa, ele vai para a faculdade, eu nunca vou para a faculdade. Por que não? Ele vai se casar, eu nunca vou me casar. Por que não? Ela é bonita, eu sou feia. Quem falou isso? Você que está dizendo. Você vai ter o seu par. Essa semana acordei de madrugada com a minha filha chorando. Miriam, 6 anos. Cheguei no quarto dela, estava sentado na cama chorando. E ela tinha mania de levantar de madrugada e ir para a nossa cama. Falei: está proibido, você não faz mais isso. Sentei do lado dela e falei: o que foi, filhinha? Ai, papai, eu queria tanto ter o meu par, para eu não dormir sozinho. Falei: cresce, faça a faculdade, depois papai do céu vai te dar o seu par. 6 aninhos, que é o par, né? Para não dormir sozinha. Que coisa, né? Queridos, Deus tem uma visão para você, sobre você, de conquista, de vitória e de amor. É por isso que Ele te fez. As coisas que Deus fez são preciosas demais. Quando você olha para a natureza, você vê a criação de Deus é perfeita. Isso aqui tudo era oceano no passado. Está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 3. E o Espírito de Deus parava por sobre as águas. Até lá na frente, na obra da criação, que Deus fala: apareça a porção seca. Então tudo isso aqui era fundo de oceano. E aí você olha então a natureza, o equilíbrio da natureza, o equilíbrio do universo. E Albert Einstein, né, o grande matemático, ele diz assim: Deus não joga dados. Tudo que Deus fez tem um plano, tem um propósito. Então diga assim: Deus tem um plano para a minha vida. Você crê nisso? Então não viva como se Deus não existisse. Não deixe a crise na sua autoestima afetar a visão que Deus tem sobre você. Porque se você existe e está aqui hoje é porque Deus te ama e tem um plano para você. Mas a crise na autoestima, ela afeta também o nosso relacionamento conosco. Perceba que lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, o que o diabo fala com Eva? Deus não se importa com você. Você não é tão importante para Deus, por isso Ele não deixou comer. Então, o inimigo coloca um conflito no coração de Eva, na autoestima de Eva, a respeito do Pai, do Criador.
o pensamento que Deus tem sobre ela. Em segundo lugar, essa crise na autoestima provocada pelo inimigo afeta a visão que você tem sobre você mesmo, o seu relacionamento consigo. É quando você justamente não se sente capaz daquilo que Deus está te chamando para fazer. É quando você olha para o lado e começa a ver que as pessoas são mais bonitas do que você. É quando você começa a olhar para o lado e imaginar e acreditar que os profissionais da sua mesma área são melhores do que você. É quando você começa a olhar para o lado e ver que as pessoas são mais felizes do que você e você nunca vai alcançar uma felicidade igual ou maior. É quando você começa a olhar para si mesmo não se sentindo digno de ser também um vencedor. Você acha que todo mundo vai chegar lá menos você. Você acha que todo mundo pode, todo mundo tem direito menos você. Porque você não se sente capaz. E quando o inimigo afeta a nossa autoestima, então a gente deixa de viver intensamente a vida que Deus tem para nós. João 10:10, o evangelista disse que Cristo veio trazer a nós vida e vida em abundância. A palavra grega ali é hiperabundância. Mas para que você viva a hiperabundância de Deus, você precisa entender quem você é. Quando você entende quem você é, o valor que você tem, até as crises que você passa, você consegue entender o fundamento delas. Porque muitas vezes é justamente nas crises que Deus permite na nossa vida é que nós aprendemos a lidar com os nossos conflitos. É que nós crescemos. É que nós amadurecemos. E aí a gente passa então a entender que Deus permite crise na nossa vida não para nos destruir, mas para nos melhorar. Melhorar quem nós somos. Não é assim? Quando você tem uma formação acadêmica, fez a faculdade. Se você quer melhorar a sua vida profissional, você precisa continuar estudando. A gente termina a faculdade querendo distância de escola, mas aí é necessário você voltar para um mestrado, para um doutorado, para um pós-doutorado. Quem sabe investir em outra área e continuar estudando. Você vai aprimorando a sua capacidade profissional, acadêmica. Mas dá trabalho. Mas é sofrido, é escola de novo, é banco de novo, é caderno de novo, é professor de novo, é quadro de novo, é pesquisa de novo. Mas ninguém melhora profissionalmente, academicamente, se não for pagando um preço. Às vezes Deus permite problemas na nossa vida justamente para nos melhorar, mas quando a sua autoestima está lá no chão, quando o inimigo vem e fala assim para você, olha, você não é merecedor, então você age na contramão daquilo que Deus tem para você. Foi assim que aconteceu com Eva. Deus falou assim, não coma, Eva, desse fruto, porque se comer vai morrer. Ou seja, se você comer desse fruto, vai fazer mal para você. E como Eva se sentiu completamente destruída na sua autoestima, o que ela fez? Se autodestruiu, porque quando come do fruto, a Bíblia diz então que agora a mulher vai ter criança, vai dar à luz em meio a dores, a vontade dela não vai ser dela mais, mas vai ser do marido, e agora vai morrer, porque antes não morria. Olha o mal que a decisão que Eva tomou, baseada na sua baixa autoestima, provocou na vida dela. Quando a gente tem uma visão negativa sobre a gente mesmo, a gente nunca tem coragem de dar um passo a mais. E acredite, o diabo sempre vai levantar pessoas ruins para levar você a dar um passo para trás. Tem gente que você vai chegar para ele e falar assim, rapaz, eu vou abrir um restaurante. Aí vai vir um vai falar assim, ih, tem tanto restaurante aí. Ouviram isso ou não? Ouviram, né? Ih, tem tanto restaurante aí. Ah, eu vou abrir uma farmácia. Ih, rapaz, eu já vi um monte de gente quebrando. Abriu farmácia lá e quebrou. Ah, eu vou fazer odonto. Ih, você tem certeza? Esse negócio dá dinheiro, dá futuro? Sei não. Infelizmente, você vai conhecer mais pessoas que vão tentar te levar para trás do que te empurrar para frente. E na vida é assim. Sabe por quê? Porque a nossa sociedade, ela é terrível. A nossa sociedade, ela é composta por pessoas que não gostam de te ver
feliz, que não quer te ver prosperando, indo para frente. Mas aí quando você tem uma autoestima equilibrada, as pessoas dizem para você assim, olha, você não vai conseguir. Você vai dizer para ele assim, eu não vou dizer que não vou conseguir antes de tentar. Posso até fracassar, mas tentei. É melhor você fracassar tentando do que você remoer o resto da vida aquele pensamento, e se eu tivesse tentado? Mas tudo isso vai depender da sua autoestima. O inimigo vem e coloca assim para Eva, vocês nunca serão como Deus. Só que quando a gente vai para as Sagradas Escrituras, a Bíblia diz que um pouco menor do que Deus, o homem e a mulher foram criados. A Bíblia diz que o ser humano ele está acima dos anjos, em autoridade, em hierarquia. Mas o inimigo vem e fala assim, vocês não são nada. Vocês estão aqui porque Deus não tinha outro lugar para colocar vocês. Vocês estão aqui porque Deus precisou ter dó de vocês. E não é isso. Eles estavam ali porque Deus criou eles para ser importantes. Quer ver uma coisa? Quando você chegar em casa, vá lá para Gênesis capítulo 1 e 2. A narrativa da criação. Diz lá assim inteiro. Diz Deus, haja luz. Houve luz. Disse Deus, haja animais domésticos. Disse Deus, haja animais selváticos. Disse Deus, apareça a porção seca. Disse Deus, haja animais que voam, haja animais na floresta, haja animais. Mas quando foi para fazer o homem, Deus disse assim, façamos. Entenda a diferença? Ele não disse, haja homem, agora haja uma mulher. Ele disse assim, façamos a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A única coisa que Deus fez a sua imagem, a sua semelhança, foi você. Foi você. Foi você. Concorda? Diga eu, fui feito para ser importante. A imagem e semelhança de Deus. Mas, finalizando nessa crise da autoestima, quando a nossa autoestima está baixa, isso afeta o nosso relacionamento interpessoal. Adão e Eva tinham um casamento perfeito? Sim. Imagina que era o homem mais lindo do mundo e era a mulher mais linda do mundo, porque foram feitos pela própria mão de Deus, não tinha pecado. Então era perfeição. Mas, quando o inimigo vem e coloca a crise na autoestima dos dois, o que ele provoca? Conflito interpessoal. Eva chega para Adão, Adão fala, o que você fez? Eu comi daquele fruto lá, porque você acha que Deus é tudo aqui? Deus, a gente não é tão querido assim, igual a gente pensava, não. E Adão fala, é verdade? Ela é. Então me dá estranho, eu vou comer também. Comeu. A Bíblia diz que no final do dia Deus vem conversar com Adão. Fala assim, Adão, o que você fez? Ele falou, eu não fiz nada, foi o traste da mulher que o Senhor me deu. Foi a Eva. É bonito daquele jeito, né? Mas come um quilo de sal com ela para você ver, Senhor. Me induziu ao pecado. Pisou na bola comigo. Dali para cá o conflito familiar se instalou por causa da crise. Quantas mulheres têm altos conflitos no casamento por crise de ciúmes, porque tem a sua autoestima baixa? O marido não sabe o que faz para a esposa, mas não tem o que faça, porque o problema é ela, não é a outra. Aconselhei um casal certa vez, estava em perto de separação, 2 anos de casado. Acreditem, a jovem senhora tinha tanta crise de ciúmes, que do marido, dirigindo o carro, olhar para o retrovisor, já era motivo de briga, e briga feia, tão feia que um dia ela abriu a porta do carro e já ia se jogando com o carro em movimento. Porque, segundo ela, o marido estava olhando no retrovisor para ver a mulher que passou na calçada. Era sério. Então, um recado para os maridos aqui. Dia que você estiver na rua com a sua esposa, ou numa festa, sua esposa fala assim, nossa, meu bem, olha lá a fulana,
como é que ela está? Bem arrumada. Você olha e não fala nada. Porque tudo que você disser será usado contra você. É verdade ou não é? Dia que você estiver na rua, sua mulher fala assim: nossa, você viu ali na calçada aqui, roupa curta aquela? Você fala: não vi, meu bem, estou dirigindo. Não diga, tudo que você disser nesse momento será usado contra você e vai ser feio. Né? É engraçado como o inimigo trabalha essa questão da crise na autoestima para destruir relacionamentos. 99% dos problemas de ciúme estão relacionados a baixa estima. Estão relacionados à crise pessoal, individual de uma pessoa, e essa crise vai para o casamento. Se você é bem resolvido consigo mesmo, então você não tem conflito. Você não tem conflito. Não entra os ciúmes. O problema é que ali, quando entrou na vida de Adão e Eva, no casamento de Adão e Eva, a crise na autoestima, então destruiu o relacionamento deles. Agora é só crise. É crise no casamento. E eles passaram agora, antes o que era amor, agora são acusações. E aí o casal começa a viver, dentro dessa perspectiva de crise no casamento, conflitos. E aí, se você tem uma autoestima baixa, então você leva esses conflitos também para o seu ambiente de trabalho. Porque na sua cabeça e não na cabeça dos outros, ninguém te ama, ninguém se importa com você, está todo mundo querendo tomar o seu lugar, ali no ambiente de trabalho. E na verdade, muitas vezes, isso é problema seu, é interno seu, você precisa se curar da crise da autoestima. Porque isso vai afetar o seu relacionamento interpessoal. E aí você vai estar num ambiente com aquele sentimento de que todo mundo está te reparando. De que está todo mundo falando mal de você, está todo mundo olhando para você de escanteio ou de esguei, para reparando você e fazendo chacota sobre você. Eu tinha essa crise quando eu era muito novo. Eu chegava na igreja e eu era muito magro. Eu era 30 quilos mais magro do que eu sou hoje. Então eu era muito magro. E eu chegava na igreja, rapaz, todo mundo me olhava. E eu pensava: é porque eu sou magro. Todo mundo me olhando. Gente, mas chegou mais uma pessoa, todo mundo vai olhar natural. Mas eu não enxergava dessa forma. Eu achava que estava todo mundo me olhando, porque eu era magro. Era uma crise minha. Era um problema meu. Quando o inimigo coloca essa crise da autoestima sua lá no chão, então ele atrapalha a sua convivência interpessoal. Você começa a viver uma vida isolada, porque você se acha mais feio, você não se acha valioso, você acha que ninguém se importa com você. E isso não é problema dos outros, é problema seu. A visão que o mundo tem sobre você passa a fazer muito mais importância quando você enfrenta a crise da autoestima do que a visão que você mesmo tem. Eu me achava muito feio, horroroso, horrível, até que eu me casei com a minha esposa. Falei: rapaz, não sou tão ruim não. Bonitona ela, eu acho ela bonitona, né? Eu achava que eu era, mas não sei se vocês podem até falar que eu sou feio. Tem problema de vocês. Estou resolvido, casado, 21 anos de casado, muito bem casado. Então, se eu sou feio, se eu não sou, né? Não importa não. Por quê? Quando você está resolvido, você não importa para você o que o mundo pensa sobre você. Agora, quando você vive a crise da autoestima, qualquer comentário, ninguém comentou a sua foto no Facebook, pronto, já acabou o mundo para você. Ninguém olhou minha foto, ninguém curtiu. Aí, quando você enfrenta a crise, olha, isso aqui é sério. Você enfrenta a crise, é moda na nossa geração agora, nessa época, né? Você enfrenta a crise da baixa estima, o que acontece? Você faz aniversário, compra um bolo, não avisa ninguém, não convida ninguém, põe o bolo lá na mesa e fala assim: só vai comer quem vier. Aí, alguém não foi. No outro dia você chega no trabalho e fala: eu comprei um bolo, quem foi no meu aniversário comeu, quem não foi não comeu. E aí, parabéns para mim, nessa data querida.
Eu não estou olhando o Facebook de ninguém, não. Se você colocou, me perdoe. Mas é coisa que eu já vi. Né? Parabéns para mim nessa data querida. E coloca... Gente, ter uma autoestima muito baixa. Ninguém curtiu. Colocou um videozinho lá, eu quero ver quantas pessoas curtiram o meu Instagram. Só 5. Ai, meu Deus. Ninguém me ama, ninguém se importa comigo. Aí você faz um post lá no grupo do WhatsApp, ninguém coloca aquela mãozinha assim. Pronto, já é um arraso para você. Sua semana já não vai ser boa. Isso é coisa do diabo. Para tirar a sua alegria. Para tirar a sua alegria. Então, a crise da autoestima, ela afeta nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento conosco mesmo, a visão que Deus tem sobre nós, a visão que você tem sobre si, e afeta o nosso relacionamento interpessoal, a visão que o mundo tem sobre você. Se você está passando por esse tipo de crise, peça a Deus para tirar isso de você, porque isso não é de Deus, não. Não deixe o inimigo roubar a sua alegria. Tem uma peça teatral que o nome é Ladrão da Alegria, Ladrões da Alegria, um negócio assim, né? O que ele menos quer é te ver feliz. Ele quer roubar a sua alegria. E aí ele vai inventar um monte de coisa para roubar a sua alegria. Ele fez isso com Adão e Eva. Ele conseguiu entrar na casa de Adão e Eva. Ele conseguiu destruir o relacionamento que eles tinham com Deus. Ele conseguiu destruir o relacionamento que eles tinham um com o outro perfeito. E ele conseguiu destruir a visão perfeita que eles tinham sobre si mesmo, mexendo simplesmente nesse ingrediente tão importante para que você viva bem, a autoestima. Se você está com essa crise aí, chega em casa hoje, fala assim para o espelho: eu sou muito maior e muito melhor do que os outros pensam. O que me importa é o que eu penso sobre mim e o que Deus pensa sobre mim. Combinado? Vamos colocar isso em prática? Começar uma semana assim alegre, feliz, levantar assim, radiante amanhã, segunda-feira, né? Falar: acordei, me espere o mundo agora. Que Deus abençoe vocês. Vamos orar. Feche os seus olhos. Qual é a visão que você tem? Talvez o inimigo, assim como entrou na casa de Adão e Eva, para destruir a visão, a autoestima deles, talvez ele está tentando fazer isso na sua casa, te fazendo se sentir a pior mulher do mundo e com isso provocando crise no seu casamento. Talvez te fazendo se sentir o pior profissional do mundo para poder destruir a sua alegria no seu trabalho, na sua profissão. Talvez te convencendo de que todo mundo te odeia por ser você do jeito que você é, seus olhos, seu cabelo, seu corpo, com isso roubando a sua alegria, te fazendo viver numa solidão terrível. Quero dizer para você que Deus te ama. Deus te fez para ser importante.